mais um videozinho pro canal. E hoje eu vou contar a história dessa linda Brastemp Mondial. Acho que é uma das máquinas mais bonitas que eu tenho e infelizmente eu não dou o devido valor a ela. Bom, mas enfim, vamos contar a história dessa máquina. Que não é qualquer máquina não, essa máquina é um ícone. Então, né, a Brastemp Mondial carrega o peso nas costas de ter sido o divisor de águas das máquinas de lavada Brastemp. Porque até então a gente tinha, né, as antigas Brastemp convencionais. E daí em 1990 a Brastemp lançou essa máquina aqui. E olha que ficaram um tempão projetando essa máquina e tal, né? Não liguem que aqui isso é um estoque de peças que tá uma bagunça. Então, essa máquina ela foi o divisor de águas do que a gente conhecia com relação à máquina de lavar. E além disso, ela dividiu a linha de montagem com as Brastemps antigas ainda por um tempo, né? Eu já tive uma Brastemp Luxo Plus de 91. Então pensem, a Brastemp Mondial ficou de 90 a 91 dividindo a linha de montagem com as Brastemp antigas, né? Então, né? Essa máquina aqui, ela é na cor cinza. Uma cor bem difícil de se achar. Até uma pena, né? Porque, nossa, eu achei ela tão linda, né? Quem não acha, né? E essa cor ela só ficou disponível em 1990, né? Em 1991 já não tinha. É, dá a impressão de que foi um modelo pré-série e tal, mas não foi. A Brastemp realmente tentou introduzir essa cor na linha da máquina, né? Porque tem uma propaganda de revista da Brastemp Mondial e lá você vê as quatro cores disponíveis para a máquina, né? Tinha a grafite e a branca que estavam maiores assim no anúncio, e lá no anúncio, numa parte de cima assim, você via ela pequenininha, a Mondial marrom e a Mondial cinza, que é essa daqui. Mas eu não sei por que cargas d'água eles não lançaram, não deixaram essa cor na linha, né, até 1994. Bom, mas enfim, né. Olha que máquina novinha. Novinha, conservada, e eu não praticamente nem uso ela. Então, né, que mais eu posso falar, né? Tem tanta coisa que eu fico pensando o que falar primeiro. É, de cara, assim, né? Uma peça que destaca muito nessa máquina, que é muito bonita, é o dispenser de amaciante dela. Uma peça exclusiva das Mondial, né? Você vê que interessante, a Mondial foi fabricada de 90, né, a 94, e mesmo assim esse dispenser de amaciante tem uma certa dificuldade pra gente achar, né? Já o dispenser da Brastemp Clean é bem mais fácil, né? Outra característica desse dispenser, né? Que ele é praticamente idêntico ao da Brastemp Supercapacidade. Que nem se a gente pegar e olhar daqui pra cima, né? O dispenser de Brastemp Supercapacidade. Só que nele é mais comprido, tem o filtro aqui embaixo. A gradezinha dele aqui é mais lá no fundo. E também ele tem o horrível problema de não ser desmontável para limpar. Ela tem o cesto de inox. As Whirlpool americanas que saíram com a mesma mecânica da Mondial, elas usam um cesto esmaltado. Pensem que coisa linda, um cesto esmaltado desse modelo aqui, com esses furos. É muito top. O agitadorzinho comum que a gente conhece. Na minha opinião, esse agitador é muito bom, é melhor até que o multifuncional, que é aquele com 8 pás. Aqui ela tem o dispenserzinho de alvejante. Nossa, eu acho muito característico o design
dessa parte aqui da bandejinha para receber o alvejante, né? As instruções da tampa, né? Esse como operar sua lavadora também é muito a cara dessa máquina, né? Na verdade, essa tampa aqui assim aberta, nossa, eu acho que me dá mais nostalgia do que qualquer outra coisa. Saíram dois, acho que três modelos de instruções da tampa para Mondial Push Button, que é essa daqui. Saiu essa daqui, como essa daqui, que tá com duas figurinhas. Saiu uma outra que tinha só essa figurinha do agitador, né? Daí embaixo aqui tinha umas observações e tal. E saiu uma terceira que só tinha uma figurinha e não tinha mais o dispenser de amaciante, tinha o filtro comum. Ela tem aqui a cascatinha de água dela, pequenininha como todo mundo conhece. Outra característica bem marcante dessa máquina é quando ela para de encher que ela corta a água e depois dá mais uma guspidinha. E o diferencial dessa máquina era justamente o painel. Muito caprichada essa máquina. Quando eu era pequeno eu sempre achava, né? Eu tinha a impressão de que quando ela terminava o ciclo, ela levantava todas as teclas. Tipo, terminou a programação, daí as teclas ficam todas levantadas, daí na próxima programação você programa de novo. Aqui o timerzinho dela. Esse timer de Mondial Push Button também hoje em dia é meio difícil de achar. Que nem eu já peguei a tampa de uma Mondial Push Button uma vez que o técnico teve que fazer uma adaptação, pôs um timer de Mondial comum. O ciclo dela, né? De todas as Mondials eu acho que essa é a melhor programação que tem. E apesar de aqui tá escrito 40, aqui tá escrito 20, né? Tem gente que deve pensar que ela faz molho de 40 minutos, aqui 20 minutos. Não. Também não é 20, não é 20. Esse que nem aqui no caso do 20, é 20 contando com a agitação que ela faz. Então ela faz. Então essa etapa aqui toda dura 20 minutos. 4 minutos de agitação e 16 minutos de molho. Mesma coisa aqui. Aqui o enxágue e a centrifugação dela. Esse botão cinza dela aqui também foi muita sorte eu ter achado para comprar. Ela tava com um botão de Mondial grafite, né, aquele botão preto. E tem gente que também deve pensar, né, por que será que tanta Mondial tá com o botão trocado, né? Quebra ali, daí ele solta do timer? Não. O que normalmente quebra no botão das Mondial é essa capinha aqui. Porque você se segura nessa capinha aqui pra puxar e empurrar o botão. Daí quebra os encaixinhos dessa tampinha aqui, daí se arranca lá fora, né? É geralmente por isso que troca um botão dessas máquinas. A lataria dessa máquina tá bem conservadora. Essa máquina aqui, né, como que eu peguei ela? Uma cliente uma vez me chamou para fazer um orçamento numa máquina. Ela só falou assim por alto, né? Ah, eu tenho uma outra máquina aqui encostada, não sei se você quer dar uma olhada para ver se vale a pena arrumar ou não. Daí ela foi tirando lá do quartinho essa máquina guardada. Daí eu vi o problema dela basicamente era mecânica e na placa. Eu expliquei pra ela que não compensava muito arrumar, porque era muita coisa pra trocar. Daí passou um ano, né? A mulher não me chamou mais, eu sempre pensava nessa máquina aí, mas vida que segue. Daí uns tempos depois a mulher me chamou e falou: Ô, você não quer levar aquela máquina lá que eu tinha te falado aquele dia? Daí eu fui lá e levei essa máquina. E a outra máquina que eu tinha ido ver pra fazer o orçamento, uma Electrolux LT12, a mulher me deu como pagamento de eu ter dado uma lubrificada no freio da Brastemp ATV dela. Foi um negócio pra lá de bom, né? E quando eu desmontei essa máquina, a situação dela tava bem precária. O tanque aqui na frente estava todo comido. A base dela tava meio empenada porque foi o seguinte. É, um dos braços da base, ele soltou, daí o técnico teve que fixar ele com rebite. Eu acho que com isso a base ficou meio torta.
E daí a mecânica dela estragou bem precocemente, né? Daí comeu o tanque aqui na frente e tal. Eu percebi que a mecânica dela estragou assim bem precoce porque eu desmontei ela, vi o óleo da caixa tava bem novinho, o tubo tava meio novo, né? Só não aproveitei a mesma mecânica porque ela quebrou quando eu desmontei a máquina. E essa mecânica que tá nela, né, foi muita sorte. Eu sempre vou garimpar no ferro velho. Daí eu vi lá a mecânica de uma Clean jogada. Deu até ver, né? Foi reformada em 2017. Tá silenciosinha, tá redondinha. Coloquei aqui nela. Aqui o cabo de força original dela, mangueira original também. Duro pra dedéu, né? Porque também isso daqui tá desde 1990. Esse plugzinho dela pra mim também é muito nostálgico. Minha avó paterna teve uma mão de grafite, daí eu sempre lembro desses detalhezinhos da máquina, né? Da tampa aberta, dali escrito como operar sua lavadora. Então, né? E a Mondio, né, além dela ter simplesmente fazer parte das nossas vidas, né, ter feito sucesso e tal, ela foi realmente esse sucesso que diz ser, né? Ela vendeu pra caramba, né? Vendeu acho que mais de 1 milhão de máquinas. E ela ficou de linha, né, de 1990 a 1994. Daí em 1995 a Brastemp lançou a Clean. E olha, na minha opinião, a Clean não é tão boa quanto a Mondial, principalmente no quesito de acabamento. E a Mondial, né, tem esse design meio bem característico dela, né? Assim, né, por causa da mecânica dela, que é praticamente a mesma das Brastemp atuais, eu não consigo enxergar essa máquina tipo como uma velha de 30 anos, né? Pra mim ela ainda é uma máquina, como diz, antiga, mas é meio novona, né? É, né? Ela já tem 30 anos. Daqui a pouco ela já tá fazendo 40. E o jeito é preservar essa máquina, né? Por que que eu falei que eu não dou o devido valor pra essa máquina, né? Porque ela fica aqui sem uso, né? Parada. Eu uso mais as outras máquinas e essa daqui eu deixo paradona, né? Tenho que usar um pouco mais ela pro retentor não ressecar, né? Daí eu deixo ela parada aqui. Cubro ela com lençol, né? Pra deixar ela o mais conservada possível. E pra meio que fechar o vídeo, eu vou falar um pouquinho da placa dessa máquina que é bem interessante, né? Essa máquina ela tinha todo um carinho especial, né? Uma atenção maior por conta dessa plaquinha, né? O controle eletrônico dela. Na verdade, essa plaquinha, a única função dela é fazer a máquina agitar e depois passar a corrente aqui por ela para a máquina poder centrifugar. E essa é a placa original que estava nessa máquina. Infelizmente ela não está funcionando, mas olha, tá bem conservadona. Eu nem joguei fora, né? Deu dó. Os capacitorzão aqui da Philips, ó, coisa chique. E a título de comparação, eu coloquei uma placa idêntica a essa daqui na máquina. Você vê que coisa, né? Ó, uma plaquinha tão. Tem tanta diferença de tamanho e as duas exercem a mesma função, né? Essa placa aqui, eu também guardei, né? Além dela ser diferente, ser rara, né? É o mesmo modelo de placa que aparece no vídeo de curso da Brastemp Mondial no YouTube. Que tem um vídeo lá de um técnico ensinando a fazer manutenção, a desmontar e conhecer a máquina no geral. Aí tem todo um apelo sentimental, né? Tem uma questão de ser peça rara também. Bom, eu já vou encerrando o vídeo por aqui também, né? Já contei bastante sobre ela, né? Mostrar com calma que essa máquina é linda pra caramba, né? Daí é legal ver ela em detalhes.
uma comparação de tamanho, né? Ela com do lado do Malavinho. Olha como ela é compacta, né?